A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Pois é, o contexto aqui, Paulo está falando do dia que nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre a vinda de Jesus, sobre a ressurreição dos mortos. Mas nós podemos também observar nesse texto, fazermos uma inferência dele, no sentido de que o dia aqui está no sentido de que nós não podemos dormir de dia. Em que sentido? Quando há algo que nós devemos fazer, nós devemos criar compromisso e fazê-lo da melhor forma possível. Não devemos nos distrair, segundo as nossas responsabilidades. Naquilo que cabe a nós fazermos, vamos fazer. Não é? E em relação a isso, nós temos essa metáfora do dia. É claro que nós precisamos dormir. Nosso corpo necessita de um sono que nos dê, que faça com que nós nos recarreguemos de toda a labuta que nós temos no dia a dia, no nosso cotidiano. Isso é imprescindível, a ciência nos mostra isso, que nós precisamos de um descanso para uma restauração física, mental, não é? E também espiritual. É claro que espiritualmente nós nunca dormimos, nós estamos sempre em alerta, e é isso que nos interessa em particular quando se fala aqui da obra de Deus. Nós estamos aguardando esses dias, os dias em que os mortos ressuscitarão, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o julgamento, o grande julgamento, o dia que nós iremos morar com o Senhor pela eternidade. Mas até lá, nós devemos estar trabalhando, devemos estar alertas, ligados no céu, ligados ao trono, para que o Senhor vá nos mostrando, vá nos direcionando da forma que o agrada, para que nós não descansemos, nós não podemos descansar a cruz que carregamos. A cruz, ela está, a nossa missão, a missão a qual o Senhor nos incumbiu, nós estamos a todo dia consolidando. E essa cruz está em nossos ombros. Nós não podemos retroceder. O segredo é sempre avançar. Isso no campo espiritual, no campo natural também, nós devemos trabalhar para nos manter nesta terra, enquanto estamos aqui. Para nos mantermos aqueles que necessitam de nosso trabalho cotidiano, daqueles que dependem de nós. O pastor na sua igreja, o professor na sua sala de aula, o médico lá na sua clínica, no hospital, etc. Cada um cumprindo com a sua função. Enquanto é dia, enquanto nós temos disposição para isso. E essa disposição, nós que somos evangélicos, entendemos que ela vem de Deus. É claro que existem pessoas que não são evangélicas, que são muito diligentes, fazem as suas coisas com cuidado, com apreço. Mas para essas pessoas a vida não tem um sentido real, aquele sentido que nós que somos evangélicos conhecemos. Conhecemos e nos fortalecemos nele, porque nosso sentido está em Jesus. Nele está a verdadeira vida, que Ele transferiu para nós, no momento que nós entregamos as nossas vidas a Ele. Ele está nos direcionando, nos guiando, nos orientando, para que nós alcancemos o céu, para que nós nos apropriemos efetivamente da vida eterna. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, anunciando a Tua bendita palavra, Pai. Oh, Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada para dar, Senhor. Eu preciso da Tua revelação. Eu preciso da Tua inspiração, Pai. Fala conosco nesta noite. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Eis-nos aqui.
como soldados, preparados para a batalha a todo momento, Pai. Porque a todo momento nós estamos enfrentando batalhas. Batalhas que os nossos olhos físicos não veem. Mas o Teu Santo Espírito nos dá de ter discernimento para entendermos. É um pensamento que nos ocorre no momento que nós não deveríamos tê-lo. É quando nós cruzamos os nossos braços diante de uma situação em que nós devemos estar com os nossos braços estendidos. É o Senhor que abre o nosso entendimento para que isso seja possível, Pai. Por isso, nos ajuda, Deus. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco, que seja o Teu Santo Espírito a nos guiar, a nos mostrar o caminho que nos leva a Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Pois é, não é? Nós estamos vendo que nós, que estamos em Jesus, que estamos em Cristo, não podemos dormir como os demais. Nossa vida hoje faz sentido em Cristo. A vida que nós vivemos hoje, como diz lá em Gálatas, nós vivemos em Cristo, compreendendo o seu propósito a todo momento para as nossas vidas. Ele quer que nós desempenhemos a função que Ele nos confiou. E a função mais excelente é anunciarmos a Sua palavra. Anunciamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de toda a humanidade, de todo mundo. E existe uma responsabilidade que é individual, que é de cada um de nós, que é a santificação, que é nos santificarmos. Quando nós nos santificamos, nós estamos demonstrando a Jesus que nós estamos nos preparando para as responsabilidades a todo momento que Ele está nos dando. E a gente quer tê-las. A santificação também demonstra que nós queremos ter essas responsabilidades. Que nós não abrimos mão. Que nós não somos omissos diante da incumbência. Cada um de nós tem uma obra específica a ser feita. É por isso que cada um carrega a sua cruz. Essa cruz, que é uma metáfora também da nossa obrigação para com a obra de Deus. E se nós formos lá para Provérbios, não é? Se nós formos enveredar pelo caminho do que é natural, não é? É claro que nós temos um entendimento que Provérbios, ele está baseado em todos os propósitos de Deus para a boa conduta do ser humano. Ele se baseia nisso. Ele se baseia nisso. Nós, que temos o Espírito Santo de Deus, encontramos em Provérbios uma fonte inesgotável de como convivermos conosco, com o próximo. E essa relação que se cria quando nós temos esse entendimento na vertical com Deus. Não é? Então, apesar de podermos levar os provérbios que estão aqui e fazê-los adquirir um sentido espiritual, ele também retrata a preocupação de Deus com nossa vida neste mundo, com a nossa vida natural, com esta vida que nós estamos vivendo aqui. E aqui no versículo 4 do capítulo 6, nós já o lemos na semana passada, mas vamos aqui trazer uma nova luz sobre esse entendimento que nós estamos começando a ter. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Novamente, repito, humanamente falando, nosso corpo precisa de descanso. Existem pessoas que dormem muito pouco, não porque elas querem dormir pouco, mas porque elas não conseguem dormir um sono tranquilo. A palavra de Deus, em vários momentos, tanto em Salmos como aqui em Provérbios, diz que Deus dá o bom sono ao justo. Deus dá o bom sono ao justo. Um sono revigorante, um sono que restaura toda a energia que nós emanamos durante o nosso dia de trabalho. Deus está dizendo, ninguém pode viver ocioso. Nenhum de nós podemos viver ansioso. Nosso corpo foi feito para estar em movimento.
Nossa mente foi feita para estar pensando em coisas que promovam o bem-estar. Que promovam o bem-estar. Muitas pessoas despendem energia em coisas vãs, em coisas que não fazem sentido. Usam a mente simplesmente para maquinar o mal, para intentar o mal contra o seu próximo. Hoje é muito comum, né? Contra as instituições financeiras também, contra a pessoa física ou a pessoa jurídica. Né? Quantos aí se sentam diante dos seus computadores? Usam a inteligência que Deus deu para maquinar o mal, para intentar o mal contra o seu próximo. E se acham tais figuras importantes, né? Então não se entregue ao sono. Nós devemos estar colocando o nosso corpo em movimento, em especial na obra de Deus. A obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não pode parar. Nós não podemos estar distraídos. Nós não podemos estar dormindo. É claro que cada um de nós, Deus tem uma obra específica. Nós não podemos nos comparar. Nós não podemos desejar fazer a mesma obra de outrem, se aquela obra não cabe naquilo que Deus nos confiou. Existe uma medida de fé para cada um de nós. E essa medida de fé está em relação direta com que tipo de obra nós estamos realizando para Deus. Então nós não podemos nos comparar. Não é? Tem pessoas que acham, para elas fazerem a obra de Deus, o seu ministério tem que se expandir muito. Tem que ser igrejas grandes, suntuosas. Outros não. Outros fazem a obra de Deus com uma igreja mais simples. É claro que conforme Deus vai o capacitando, né, ele vai, conforme a direção de Deus, vai expandindo a sua ação naquela localidade onde Deus o colocou. Né? Nós dependemos um dos outros para realizarmos a obra de Deus. Mas cada um tem que fazer aquilo do que está incumbido, de que está incumbido. Então não se entrega ao sono. Aquilo que nós temos que fazer, nós devemos fazer. O jovem, né, a criança, entra na adolescência, tem que se interessar pelos seus estudos. Os pais investem tanto na educação dos seus filhos, né? E os filhos têm que aproveitar este momento. Aproveitar aquilo que o pai é capaz de proporcioná-lo, para que ele comece a preparar o seu futuro. Isso é algo prático? Isso é algo cotidiano? Os jovens têm que abrir um entendimento para isso, mas muitas vezes, hoje nós vemos os jovens cruzarem os seus braços, os jovens se interessarem por coisas que não vão garantir o futuro deles. Pelo contrário, vão desviá-lo. Vão desviá-lo totalmente do propósito. Então, o jovem, aquele que entrou, né, veio criança, entrou na adolescência, na puberdade, está começando a trilhar, a encontrar o seu lugar no horizonte, até a sua formação profissional, né, pensando, olhando para o futuro. Há tempo para tudo há tempo. Não foi à toa que Salomão descreve em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo. Mas muitas vezes, o jovem, ele atropela as várias etapas da sua vida. Nesse momento, no momento ali dos 12 até os 17, 18 anos, o jovem está adquirindo conhecimento, está formando-se como um futuro adulto, já está pensando na sua formação profissional, está vislumbrando aquilo, a sua vocação, qual é a vocação dele para determinado, se ele tem vocação para determinada área de trabalho, olhando o mercado de trabalho. Esse é o interesse do jovem. E o jovem evangélico, além de se dedicar a essas coisas naturais, também deve se dedicar à obra de Deus, deve buscar a Deus. Deve buscar a Deus. Todos os nossos planos, nós temos que depositar nas mãos do Senhor.
porque Ele sabe como nos conduzir. E não tem como nós falharmos, não tem como nós não termos êxito, se nós entregamos os nossos planos na mão do Senhor. Então, jovem, vá perguntando a Deus, vá orando a Deus. Senhor, aonde Tu queres que eu esteja? Aonde eu serei útil para a Tua obra? Aonde eu irei glorificar o Teu nome? Procure a Deus, que Deus vai lhe responder. Deus tem interesse na sua vida. Deus se agrada da força do jovem. Mas concentre a sua força naquilo que glorifica a Deus, naquilo que faça sentido. Não se desvie, não, dos teus propósitos, dos teus planos, mas antes de tudo, coloca-os na mão de Deus. Porque Deus vai saber como guiá-lo. E você terá êxito. Agora, jovem, evangélico, quando você entrar na universidade, não rejeite a palavra de Deus, porque você acha que encontrou uma fonte superior de conhecimento. Não faça isso. Continue com suas convicções. E naquilo que você toma conhecimento, que não é contrário à palavra de Deus, tome para si. Retenha o que é bom, mas lance fora tudo aquilo que vai de encontro à pessoa de Deus. Tudo aquilo que é blasfêmia, tudo aquilo que é heresia, lança fora. Lança fora. Vá preparado para a universidade. Faça como José, faça como Moisés. Moisés se preparou em toda a ciência egípcia, e a ciência egípcia não era pouca coisa não na época. Os egípcios dominavam todo o conhecimento científico da época. Lá surgiu a medicina. Há evidências que lá surgiu boa parte da matemática. Em especial a geometria. Euclides, quando fez os elementos, ele tomou, compilando o que as várias civilizações, por vários anos de sua existência, produziram de ciência, em específico em geometria. Os elementos de Euclides hoje são 13 compêndios, são 13 volumes, onde se descreve tudo aquilo que era feito, desde tempos mais remotos até a atualidade, ali onde viveu Euclides. E a matemática tem essa peculiaridade, ela é uma ciência acumulativa. É uma ciência acumulativa. Então, jovem, você não deve nunca renegar a palavra de Deus. Por mais elevada que seja a posição que o Senhor coloca, por mais elevada que seja a posição que o Senhor está lhe colocando, não renegue. Pelo contrário, confie. Confie. Preste atenção. Confronte aquilo que você aprende com aquilo que está escrito. E você vê que aquilo que você aprende através da ciência, através da filosofia, é nada menos que confirmação do que está escrito. A lei. Se nós formos olhar a lei à luz da Bíblia, a gente vai ver, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Porque nós fomos criados à imagem do Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Nós temos em nós o resquício dessa natureza divina. Então não devemos nos entregar ao sono, devemos estar atentos, trabalhando, esforçando-nos, para que tenhamos uma vida tranquila, para que possamos satisfazer as nossas necessidades diárias e das pessoas que dependem de nós. Não devemos ser ociosos e nem preguiçosos. Um marco da pessoa que é ociosa é a preguiça. Não devemos nos entregar à preguiça. Deus nos chama para sermos diligentes, para estarmos atentos.
repetindo o versículo 4 do capítulo 6 de Provérbios. Não se entregue ao sono, não procure descansar enquanto é dia. Dia, nós estamos entendendo no sentido de enquanto nós devemos cumprir com as nossas obrigações. Enquanto nós devemos cumprir com as nossas obrigações. Não descansemos. Vamos deixar para dormir quando a noite chegar. Vamos dormir o sono dos justos. Porque Deus dá o bom sono. Por isso não devemos aceitar. Não devemos, nós que nos dizemos cristãos, filhos de Deus, nós não devemos nos acomodar em tomar medicamento para dormir. Não faz sentido. É contrário a essa fé que por vários momentos na palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz, o Senhor nos diz, Ele dá o bom sono aos justos. Se você, para dormir, ainda toma medicamento, você que diz que é filho de Deus, você está sendo contrário à palavra. Aproprie-se desta palavra. E durma o sono dos justos. Então não procure descansar. Por quê? Porque se você está atento, você vai se livrar como a gazela do caçador. Você não vai cair em armadilhas, você não vai ser enganado. Porque Deus vai lhe dar entendimento, vai abrir os seus olhos para que você compreenda todas as artimanhas do inimigo. Lembremos, como o apóstolo Paulo nos diz, nossos inimigos não estão em carne nem em sangue. Apesar de sabermos que existem pessoas perversas, pessoas que se deixam levar pelo mal, que aceitam a sugestão do mal e causam maldades e causam perversidades, mas essa pessoa pode se converter. Sobre a vida dela paira a misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo é exemplo vivo disso. Então o que ele falou condiz com a sua experiência de vida. Ele era perseguidor da igreja. Ele não testemunhou a morte. Quantos ele mesmo não matou, não açoitou? Mas ele um dia encontrou-se, tem uma experiência com Jesus que transformou a sua vida. Que se engajou naquilo que ele chamava de seita dos nazarenos, passou a ter zelo, mas zelo com conhecimento. Antes ele tinha zelo sem entendimento, ele passou a ter esse zelo com entendimento. Então por isso que ele diz que nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, porque aquele que persegue a igreja pode tornar-se um dos nossos. Pode tornar-se um irmão e fiel, como foi o apóstolo Paulo. Então, aquele que não se entrega ao sono, aquele que não procura descansar no momento em que deve estar cumprindo com as suas funções, com as suas obrigações, vai livrar-se como a gazela do caçador e como a ave do laço do passarinheiro, do laço que o pode prender. Então estejamos atentos, observando. Como eu mencionei há pouco, um dos marcos que caracterizam a personalidade dessa pessoa que anda desatento, né, é a preguiça. É a preguiça. Ah, não, eu não tenho uma oportunidade na vida. Não tem o quê? Procure, que você vai encontrar oportunidade. Eu sou exemplo disso. Agora procure no lugar certo. Você está procurando no lugar errado. Nunca hoje se investiu tanto. Nunca em capacitação profissional. Na minha época, eu não tinha, por exemplo, um programa como Sem Fronteiras, que lhe dá a possibilidade de você estudar em qualquer universidade do mundo. Onde você tem uma bolsa do governo brasileiro, do Conselho Nacional de Pesquisa, do CNPq, você tem uma bolsa, da CAPES também, você tem uma bolsa para estudar. Né? Nunca
Se teve tanta oportunidade hoje de ter ingresso, de se ingressar no ensino superior, apesar de eu ter as minhas críticas, as minhas reservas quanto a isso. Países, por exemplo, como a Alemanha, cujo índice de analfabetismo é zero, muitos que se ocupam na Alemanha, que têm atividade econômica na Alemanha, têm apenas curso técnico. Não precisa ter curso superior. Mas tomou-se no Brasil essa cultura de que todos têm que ter curso superior. Não, glória a Deus se você puder ter. Mas muitas vezes não é o curso superior que lhe garante lugar no mercado de trabalho. Não é? Então, o governo, precariamente, mesmo que seja precariamente, lhe dá condições? Dá! Eu não gastei um centavo para estudar. Em atingir o maior grau de escolaridade do Brasil. Quer dizer, do mundo inteiro, né? Não gastei um tostão. Tive universidade pública, o governo pagou minha pós-graduação. Mas por quê? Porque eu me empenhei, eu vi uma porta aberta, eu digo, é por aqui que eu vou entrar. E aqui, por aqui, é um caminho honesto, é um caminho moralmente correto de ganhar a vida. Mas ali tinha a mão do Senhor na minha vida, hoje eu entendo. Hoje, depois de convertido, eu entendo, foi o Senhor que fez isso. E foi coisa maravilhosa. Foi coisa maravilhosa aos olhos daqueles que conhecem a minha história. Deus, Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Mas por quê? Porque eu não dormi. Eu não me entreguei ao sono. Eu não procurei descansar até hoje. Não me entrego ao sono nem procuro descansar. Mas hoje eu tenho uma finalidade totalmente distinta, um pouco mais distinta. Porque o que me interessa agora é fazer a vontade de Deus. Bem, nós temos o criador da sociologia da religião, né, o Max Weber. O Max Weber, ele observou, porque ele como protestante, ele observou a ética protestante que ligava a relação entre trabalho e acúmulo de bens, né? E ele observou que isso faz sentido na vocação do ser humano em fazer aquilo que ele tem aptidão. Ou seja, tudo que nós fazemos hoje, nós entendemos como evangélicos. Tudo que nós fazemos como para o Senhor. Para o Senhor. Qualquer que seja a profissão que você tenha, faça como para Deus. É aquelas recomendações que as várias cartas apostólicas nos dão quando fala da classe dos escravos. Mas nós podemos trazer isso para os nossos dias, sem pensarmos no desmerecimento de ser escravos, mas que tudo que nós fizermos, nós façamos como para Deus, colocando a nossa vocação, aquilo que Deus nos deu como talento, na sua obra. Na sua obra. Hoje, mais do que nunca, tudo que eu for fazer, eu procuro ao Senhor. Senhor, devo fazer assim, assim, assim? E Ele me responde, como Ele responde a você. Porque eu não quero fazer nada que seja em vão em relação à obra de Deus. Tudo que eu fizer, eu quero que Deus me dirija para que faça sentido, para que chame a glória para Ele. Por isso, nós não devemos entregar o sono, nem procurar descansar, quando nós devemos colocar toda a nossa potencialidade em ação, para cumprir com as nossas obrigações, com as nossas funções. E aqui no versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: observe a formiga preguiçoso. Um marco, né? Uma característica do insensato, né? Muitos insensatos, aqueles que se entregam ao sono, aqueles que procuram descansar, é a preguiça. É claro que tem pessoas que são insensatas, mas são pessoas muito ativas, são pessoas que estão sempre procurando fazer alguma coisa, naquele tempo que ela estipula, sobre o qual ela tem que agir, ela tem que colocar toda a sua potencialidade em ação.
Mas, voltando ao ponto, elas fazem isso em vão. Elas fazem isso em vão. Por que fazem em vão? Porque fazem fora do propósito de Deus, muitas vezes. É claro que Deus é misericordioso, como ele fez comigo, ele me dirigiu para onde ele queria. Foi ele que fez isso. Ele me dirigiu para onde ele queria. Mas existem pessoas que Deus está dirigindo para um lado, ele usa aquela potencialidade que ele tem para o outro lado. Se desvia totalmente dos propósitos de Deus e com isso vai ao encontro da infelicidade. Tudo só faz sentido na presença de Deus. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. O escritor está nos advertindo para que nós observemos o procedimento das formigas. Um ser animado, mas que não é a imagem de Deus, criatura de Deus, mas observe como o procedimento delas nos demonstra sabedoria, uma sabedoria que não está nelas, está naquilo que Deus delineou quando as criou, né? Com toda a diligência. Ela não tem nem chefe, ela não tem ninguém que mande nela, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão. Não precisa de ninguém que a force a fazer o que é obrigação dela, para que ela possa se resguardar quando o verão vier e ela não ter aquela provisão para se alimentar, para manter. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Ou melhor, ela armazena as provisões no verão, para quando chegar o inverno, ela poder se alimentar daquilo que ela armazenou. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Então ela trabalha no período que ela deve trabalhar, no período que cabe a ela manter-se na sua função, para poder garantir a sua provisão nos momentos em que o clima não lhe é favorável. No momento em que as coisas se tornam difíceis para ela, por exemplo, no inverno rigoroso, não é? Entende a sabedoria que está por detrás da atitude das formigas? Imagine nós, imagine eu e você que temos o Espírito Santo de Deus. Gente, nós podemos fazer coisas inacreditáveis, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, segundo a direção dele, para a honra, glória e louvor do nome dele. Josué, está aqui em Josué, no livro de Josué, quando, no capítulo 10 do livro de Josué, cuja epígrafe é o dia em que o sol parou. Josué, ele orou para que Deus mantivesse a lua em um ponto e o sol em outro, para que ele pudesse continuar a batalha e com isso derrotar os seus inimigos. Está aqui. Sucedeu que Adonizedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e o que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Aquela questão que nós delineamos, que nós falamos a respeito, né, da astúcia dos gibeonitas em fazer um acordo com Israel, mesmo estando a poucos quilômetros. Era a próxima batalha que Israel iria travar para conquistar o território que o Senhor Deus havia prometido aos seus pais, era Gibeon. Mas como Israel, através de um aperto de mão, se prontificou a preservar a vida dos gibeonitas, aí não pôde cumprir com a sua obrigação. Por quê? Porque não consultou ao Senhor. Está bem claro em Josué aqui em Josué capítulo 9, aqui no versículo 14, que diz que
os israelitas examinaram as provisões dos heveus, dos gibeonitas, mas não consultaram o Senhor a respeito deles. E aqui, Josué orou, pediu a Deus, e Deus manteve. O sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Ajalon. O sol parou e a lua se deteve. Está aqui no versículo final do versículo 12, início do versículo 13. Até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito de forma poética no livro de Jazar. Então, com o Espírito Santo, através do Espírito Santo de Deus, que está permanentemente em nós, desde que nós continuemos a zelar dele, continuemos a nos santificar, a ouvi-lo, a obedecê-lo, obedecer às suas instruções, ele vai estar constantemente em nós e agindo da forma que ele quer. E agindo da forma que ele quer. E agindo da forma que ele quer. Um homem, por exemplo, como Sansão, está aqui em Juízes, um homem consagrado desde o ventre da sua mãe, né, de forma maravilhosa. Está aqui no capítulo 13 de Juízes, o nascimento de Sansão nasceu, não é, de um homem chamado Zorá e sua mulher, que era estéril, mas eles oravam a Deus para terem um filho. E Deus concebeu a mulher de Zorá, também chamado, um certo homem de Zorá, chamado Manoá, não é? A mulher de Manoá, ela deu à luz a uma criança que desde o ventre era consagrada a Deus. Essa mulher e esse homem, a mãe e o pai de Sansão, receberam determinações sobre como criariam o filho, né? Mas quando Sansão cresceu, observou-se que ele tinha uma força fenomenal, ele começou a se distanciar da tradição dos seus pais, a se distanciar da palavra de Deus. Ele queria, como esposas, mulheres filisteias, mulheres de um povo que era um povo naturalmente inimigos de Israel. E ele até se casou. Sansão, ele tinha um viés para a prostituição, que era uma coisa lamentável. Ele se prostituía mesmo. Ou seja, ele é um exemplo de uma pessoa que usa o que tem de melhor para o que não deve. Para o que não deve. E mais, conhecedor da palavra de Deus como era, começou a brincar com a sua consagração a Deus. Não é brincando com o inimigo, né? Não somente dormindo com o inimigo, dormindo com Dalila, mas também brincando com o inimigo, porque brincou com ela por várias vezes, até que, de tanto ela insistir, devido ao fato de ter se entregue ao sono, Sansão se entregou ao sono e procurou descanso. Não estava atento para o propósito de Deus na sua vida. É claro que aqui a palavra do Senhor nos diz que isso vinha do Senhor, não é? Aqui está, capítulo 4. Vamos ler a partir do capítulo 14, a partir do versículo 1. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, essa foi a primeira esposa dele. Disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. Talvez os pais mimaram demais Sansão, né? Por entenderem que ele era muito especial, por entenderem, por Deus o ter consagrado, por ele ser nazireu desde o ventre. Ele não foi entregue ao nazirato pelos seus pais ou por si mesmo. Ele não fez voto de nazireu nem pelos seus pais, nem por si mesmo. Ele foi
escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe como nazireu. Talvez isso aí fez com que Manoá e sua mulher tratassem Sansão de forma muito mimosa, fazendo as suas vontades. Nós não podemos agir assim com os nossos filhos. Nós devemos criá-los no temor e tremor da palavra de Deus, sem tirar uma vírgula. Agora é claro, com misericórdia. Não incitando-os à ira. Isso não. Não podemos incitar os nossos filhos à ira. Nós devemos criá-los com toda a sabedoria, mas colocando limites. Colocando limites para as suas vidas. Pelo que transparece, quando nós lemos a história de Sansão, é que ele estava cheio de vontades. E ai de quem não fizesse a vontade dele. Isso nos serve de exemplo. Nos serve de exemplo. Nós devemos criar os nossos filhos para se tornarem homens diligentes, mulheres diligentes, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que fazem a vontade de Deus, que obedecem às autoridades constituídas por Deus, que obedecem a Deus. Aí eles vão ser bem-sucedidos. Aí eles vão alcançar o lugar que Deus tem preparado para eles. E vão fazer a vontade de Deus, vão glorificar o nome de Deus. E ele disse: consigam essa mulher para minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes, ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Que vergonha! Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, e é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor. Olha, é interessante. Deus, ele não consagrou Sansão em nenhum momento para sofrer o que Sansão sofreu. Sansão sofreu por conta dos seus próprios pecados. Deus, sabendo como era o coração de Sansão, porque foi ele mesmo que fez. É claro que há um aspecto da soberania de Deus que nós não podemos descartar. Mas porque Sansão era inclinado a essas coisas. Sansão inclinou-se à prostituição. Extremamente vaidoso. Extremamente vaidoso. Era um juiz. Libertou Israel do domínio filisteu naqueles dias? Sim. Mas por suas próprias mãos, ele foi levado a um matadouro. É importante nós lermos essa passagem. Sabe por quê? Porque hoje, nós temos a revelação plena de Deus através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos mostra verdadeiramente quem é Deus. Não que nosso Deus mudou, mas o problema era a visão que o povo de Israel tinha do Deus dele. Aquele Deus vingativo, aquele Deus excessivamente santo. Sim, nosso Deus é santo. E ai de quem se defronta. Ai de quem quer molestar a santidade dele. Vai sofrer as consequências dos seus atos. Mas nosso Deus a todo momento está disposto a nos guiar mansamente, a nos fazer entender o seu amor a todo momento. A essência da pessoa de Deus, como Jesus nos revela através de João, é o amor. Assim como Jesus revelou através da sua própria vida, principalmente através da sua própria vida, é o amor. Eu não estou fazendo alusão a nenhuma outra canção. É o amor. Então, nós devemos encarar sempre o Velho Testamento à luz do Novo, para que nós não enraizemos em nosso conhecimento pensando que Deus tem as características do homem decaído. Não é?
tem essas características humanas, como ira, como vingança. Nosso Deus não tem nada disso. A ira vem por conta da essência do seu ser, que é santo. E ele não deixa isento ninguém das consequências dos seus atos. Ele não deixa isento. Então a ira de Deus vem por conta da reação do seu ser às ofensas que ele recebe. As ofensas que ele recebe na sua santidade. Amém? Então Sansão era desse tipo. Brincou com Dalila. Mais adiante nós vemos ele falar o seu segredo, bem. É claro que o segredo de Sansão não estava no cabelo longo, mas na sua consagração a Deus, que envolvia também o fato de não passar navalha na sua vasta cabeleira. Caiu nas mãos dos filisteus. Os filisteus cegaram os 2 olhos dele. Mas em um momento de lucidez, ele pediu a Deus força para poder se vingar dos seus inimigos. E Deus concedeu. Deus permitiu. Então vamos tomar cuidado, meus irmãos. Vamos usar de forma diligente, de forma eficaz, mantendo-nos no centro da vontade de Deus, usando o seu entendimento, o entendimento que Ele nos dá para glorificarmos o nome dEle e com isso sermos felizes. Não devemos nos entregar ao sono e não devemos procurar descanso. Aprendamos com as formigas ao que ela nos revela de sabedoria. Elas trabalham quando elas devem trabalhar, no momento que é para exercer as funções que lhe cabem, você exerça. Não durma no ponto. Seja diligente, diligente. A palavra de ordem é diligência. Cuidado, não sejamos negligentes, que é o seu antônimo. Não sejamos negligentes, que é o seu antônimo, que se contrapõe à diligência, mas sejamos diligentes. Estejamos preparados como bons soldados de Cristo. Para usarmos as armas da nossa milícia, que não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir muralhas, fortalezas, como o apóstolo Paulo nos revela no capítulo 10 da sua segunda carta aos Coríntios. Vistamos toda a armadura de Deus, como está lá em Efésios, no capítulo 6. E há um item nessa armadura que é sobremaneira importante, todos são. Mas esse item preserva a nossa capacidade de enxergar a salvação. A nossa capacidade de enxergar a salvação está aqui em Efésios capítulo 6, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito. O segredo da nossa vitória está na forma que nós pensamos. Vamos buscar as coisas que vêm do alto. Vamos buscar as coisas que vêm do alto, onde Cristo está. Vamos buscar as coisas que vêm lá de cima. Está aqui no capítulo 3 de Colossenses. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. Se nós estamos procurando as coisas que são do alto, se nós estamos procurando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, nós não vamos nos entregar ao sono, nós não vamos procurar descansar quando devemos trabalhar. Quando devemos trabalhar, nós não vamos descansar enquanto é exigido por nós que nós trabalhemos. É exigido de nós que nós trabalhemos. Capítulo 9, mais uma advertência contra o preguiçoso. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando a soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Aqueles que no momento em que devem estar trabalhando estão distraídos, estão negligentes, vão sofrer. Como essa juventude tem sofrido. Como essa juventude brasileira tem sofrido.
porque não estão atentos às oportunidades. Não estão. A vida de Davi, gente, a vida de Davi é um exemplo para todos os jovens. Quando Samuel, um episódio que me chama muita atenção, é quando Samuel vai ungir o rei, ele não está lá com os seus demais irmãos, mas ele está ocupado lá no pasto, cuidando das ovelhas, do rebanho do seu pai, de forma diligente. Ninguém tomava uma ovelha de Davi. Ele mesmo disse, olha, veio um leão tomar uma das minhas ovelhas, eu peguei ele e matei. Veio um urso, a mesma coisa. Quando ele foi cumprir com a ordem do pai de levar alimento para os seus irmãos que estavam acampados, estavam em posição de guerra contra os filisteus. Ele ouviu um homem gigante falar mal do povo de Deus, do povo de Israel. Ele disse, quem é esse circunciso que fala essas coisas contra o exército do Deus vivo? Mas antes ele perguntou a alguém, me diz aí, o que é que o rei Saul vai dar àquele que matar esse circunciso chamado Golias? Aí os homens disseram, olha, a família da pessoa que fizer isso vai estar isenta de impostos. Davi sempre enxergou a oportunidade em tudo. Davi sempre enxergou a oportunidade em tudo. E mais, vai ser genro do rei, vai casar com a sua filha. Davi juntou o útil ao agradável. Ia desmoralizar aqueles que estavam desmoralizando o exército do Deus vivo, envergonhando a Israel. E através disso, ia ganhar privilégios, regalias. Ele disse, essa é minha hora, essa é minha hora, essa é minha hora. Foi Deus que me deu essa oportunidade. Foi lá e matou o incircunciso, que estava afrontando o exército do Deus vivo. Está aqui no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, nós vemos isso. Extremamente diligente. José era outro. Esses dias Deus está me levando muito a falar com jovens. E eu estou gostando disso. Porque eu também estou aprendendo, porque eu ainda sou jovem. Vamos abrir os nossos olhos. Você que está começando agora. Estude, se apegue a essa oportunidade maravilhosa. Se os seus pais podem lhe dar, além daquilo que é básico, para você ter uma experiência desde já, que vai lhe possibilitar alcançar lugares altos. Aproveite, é Deus que está lhe dando essa oportunidade. É Deus que está lhe dando essa oportunidade, não negligencie. Esteja atento, esteja atento. Esteja atento. Aproveite as oportunidades, não seja preguiçoso. Hoje em dia, os jovens, eu tiro isso porque eu tenho uma filha de 12 anos, Ana Beatriz, que se eu deixar, ela não sai do Facebook, ela não sai do WhatsApp. Não sai. Eu tomo o telefone, mando-a, vai estudar, Beatriz, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa de útil, vai se mover. Vai ler a palavra, vai orar a Deus. Ah, meu pai, não tem nada para fazer, eu já estudei, vai orar a Deus, vai ler a Bíblia, vai se consagrar. Estejamos atentos. O mundo está aí para tragar os nossos filhos. E o mundo não tem misericórdia. Esse sistema pecaminoso controlado por Satanás e seus demônios não tem misericórdia, não. Não tem. Por que vocês acham que Daniel não quis? Daniel, livro de Daniel,
Eu gosto de ler os nomes hebraicos daqueles 3 companheiros de Daniel. Daniel, né? Juntamente com Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens de excelente espírito. Eles não se contaminaram. Sabe por quê? Sabe o que é que o mundo oferece para os jovens, para tragá-los? O melhor que o mundo tem. Onde é que Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam? Estavam na maior economia daquela época. Na corte mais luxuosa. Já imaginou o que não havia ali na Babilônia naqueles dias? Mas Daniel, Ananias, Misael e Azarias rejeitaram, para não se contaminarem, para não serem levados como os demais, a se prostituir, a se desviar dos propósitos do seu Deus. Porque eles entendiam que o Deus que eles serviam era o verdadeiro Deus, não existia outro. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus. Continua conosco, abre o nosso entendimento, Pai, para que nós não nos desviemos, Deus. Que nós não nos entreguemos ao sono, que nós não descansemos, enquanto nós devemos estar atentos, cumprindo com as nossas obrigações, Pai. Há um momento do dia em que nosso físico descansa, mas nós temos que aproveitar, enquanto temos energia, para alcançarmos, para cumprirmos com as metas que o Senhor estipulou para nós, Pai. É o Senhor que faz isso, Deus. Nós por nós mesmos não podemos, porque nós queremos fazer tudo de tal forma que faça sentido. E a vida só faz sentido quando estamos em Tua presença, quando entendemos os Teus propósitos, Pai. Oh, Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos diligentes, fiéis a Ti, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Jesus é bom e as Suas misericórdias duram para sempre, né? A cada manhã elas se renovam, né? Como diz em Lamentações. Ali nós podemos atribuir a Jesus, que é o verdadeiro Deus, a vida eterna, né? Que é a segunda pessoa da Trindade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todos sempre, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz. Até a próxima terça-feira, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz, em nome de Jesus.